Oi, pessoal. Bom dia a todos, se for de dia, boa tarde, se for à tarde, e boa noite, se for à noite. Espero, com a graça de Deus, que todos estejam muito bem. Hoje, nós vamos tratar o assunto de oração subordinada substantiva, tá? Eu sei que vocês já fizeram um trabalho sobre isso, mas algumas explicações são necessárias, então, por isso, uma revisãozinha, tá? Então, nós vimos aqui que oração subordinada, isso é para todas, tá? Todas as orações subordinadas, elas exercem uma função em relação à oração principal, tá? No caso da substantiva, ela vai exercer função de substantivo. Que função pode ser essa, né? Sujeito, um objeto direto, um indireto, complemento nominal, predicativo ou um aposto, tá? E essas orações, elas geralmente vêm introduzidas pelas conjunções integrantes Q e C. Tá? Então, as orações subordinadas, elas sempre vêm introduzidas por uma conjunção. Nesse caso aqui, uma conjunção integrante Q e C. Tá? Então, vamos lá. Nós vimos 6 funções, são 6 as classificações. Trouxe para vocês aqui uma tirinha e a gente vai analisar o último quadrinho dessa tirinha, que é onde está a nossa oração, a nossa oração subordinada, né? Aqui que a gente vai analisar. Parece que vai chover. Esse período aqui, nós temos duas orações, a oração principal tá ali, né, parece, e a oração subordinada substantiva subjetiva é que vai chover, tá? Então, o verbo parecer, ali na primeira oração, ele já é a primeira oração. Só essa palavra, essa única palavra já é a primeira oração, parece. Então, ela não tem nessa mesma oração um sujeito com que ela faça relação. Só a única palavra, então, não tem um sujeito com que ela faça relação. Onde está o sujeito? A segunda oração, que vai chover, tá? Se eu for substituir essa segunda oração pela palavra isso, vai ficar assim, parece isso. Ou isso parece, tá? Daí, inverti aqui a oração subordinada, coloquei na frente. Então, o pronome isso tem valor de substantivo. E por ele poder substituir essa oração, a oração é uma indicação de que ela tem uma função substantiva, tá? Então, olha só, que vai chover, essa é a segunda oração. As conjunções que introduzem as orações subordinadas substantivas, elas são chamadas de integrantes, tá? E elas funcionam como conectivos. Então, que vai chover, que está iniciando a segunda oração, a oração subordinada, tá? Então, olha só, as orações subordinadas substantivas subjetivas, elas têm o papel de sujeito da oração principal, tá? Observe aqui algumas informações importantes. Presença na oração principal de verbo unipessoal, tá? O segundo item importante, tá? O verbo de ligação seguido de predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? Uma característica. O que é o verbo de ligação? Ele não tem, ele é vazio de significado, tá? Verbo transitivo direto na voz passiva sintética na terceira pessoa do singular. Outra característica. Mais uma característica. Verbo transitivo direto na voz passiva analítica, tá? Então, verbo ser mais um particípio, tá? Um verbo qualquer usado no particípio. Então, olha só, essas observações seriam características para vocês analisarem. Essa oração subordinada, ela está ligada ao verbo. Prestem bem atenção, porque nas outras vocês vão perceber a diferença, tá? O verbo da oração principal está sempre na terceira pessoa do singular e não há sujeito dentro dos limites da oração principal. Essas são as características da oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Então, vamos lá para a próxima. Aqui. Olha só, oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, ela tem papel de objeto direto da oração principal. Observe aqui a estrutura, o cartoon, né? Carla, confesso que estou um pouco surpreso. Eu achava que o casamento era parecido com uma montanha-russa. Tá? E ali eles estão no carrossel. Mais ou menos isso, a crítica. Tá? O comentário do marido sobre o casamento apresenta uma estrutura sintática que se repete na oração subordinada. Confesso
alguma coisa. Então, olha só, o verbo é um verbo transitivo direto, ele precisa de um complemento. Confesso alguma coisa. Quem confessa, confessa alguma coisa. Confessa o quê? Que estou um pouco surpreso. Então, confesso isso. Se eu substituir, percebam que a primeira oração subordinada, que era subjetiva, também dava para substituir por isso, tá? Só que olha só, o verbo confessar é um verbo transitivo direto, ele pede complemento, um complemento sem preposição, tá? Confesso alguma coisa. Então, por isso, ela é chamada de objeto direto, tá? Então, essa primeira oração, confesso, de novo, uma só palavra, é um verbo, então é a primeira oração. Ele é transitivo direto e não tem, nessa mesma oração, um objeto direto que complemente esse verbo, tá? Então, por isso a gente chama a segunda oração de objetiva direta, tá? Então, as orações subordinadas substantivas objetivas diretas exercem a função de objeto direto da oração principal. No caso aqui, elas também, ela pode ser introduzida pela conjunção se. Não sei, saber é um verbo transitivo direto, ele pede complemento, não sabe o quê? Se poderei viajar nas férias. Do jeito que está a pandemia e a gente não vai conseguir viajar não, né? Mas vamos lá. Olha só, observações. Ela está ligada ao verbo. Percebam que a primeira oração também estava ligada ao verbo, tá? Então, olha só. Liga-se ao verbo da oração principal sem preposição. E há um sujeito dentro dos limites da oração principal. Como assim, professora? Olha, a primeira não tinha sujeito dentro da oração principal, porque o verbo não permitia. Olha só, a primeira oração não é confesso? Quem confesso? Eu confesso. Então, eu tenho, mesmo que oculto, um sujeito dentro da oração principal, tá? E a primeira não tinha. A característica básica entre subjetiva e objetiva direta, tá? Oração subordinada, substantivas objetivas indiretas. Então, olha só. Na primeira, a gente viu que a gente tem um verbo transitivo direto e ela pede um complemento, né? Que seria a segunda oração. O mesmo vai ocorrer com a oração principal do verbo transitivo indireto. Só que é um verbo transitivo indireto. Ele precisa de complemento ligado por preposição. Então, olha só, trouxe de novo uma tirinha para vocês, né? Vamos analisar aqui, ó, o verbo, onde é que tá aqui, ó? Aqui, no segundo quadrinho, tá? A TV, os amigos, o mundo inteiro tenta te convencer de que tudo está uma porcaria. Então, a oração é essa, tá? Convencer de que tudo está uma porcaria. Então, na tira, a Joaninha tece considerações sobre a vida, a gente sabe que ela é bem reflexiva, né, a Joaninha, e a gente vai analisar a oração mesmo. Então, a oração, a primeira oração, o verbo convencer, te convencer, né, que era como estava lá no quadrinho, ele é um verbo transitivo indireto. Ele pede um complemento, convencer de quê? Convencer a quem? Pode ser também, tá? Mas nesse caso aqui, convencer de quê? De que tudo está uma porcaria. Então, eu tenho ali circulado o de, que é uma preposição, tá? E as características da oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, as características são bem parecidas com a da direta. Só que com a diferença de que a diferença que nós temos a ligação com a segunda oração por uma preposição, tá? Então, olha só. Aqui. As orações subordinadas, substantivas, objetivas, indiretas exercem a função de objeto indireto da oração principal. Olha só, ela é ligada ao verbo, ela liga-se ao verbo da oração principal por meio de uma preposição, tá? Então, tem que saber ali as preposições para vocês saberem diferenciar se é uma objetiva direta ou uma objetiva indireta, tá? Nós temos aqui a completiva nominal. O que é a completiva nominal?
Quando estudamos os termos do período simples, aprendemos que não só os verbos recebem complementos, mas a gente também tem nomes que recebem complementos, tá? Então, olha só, como as orações subordinadas substantivas exercem funções equivalentes a dos substantivos, nós temos as subordinadas substantivas completando tanto o sentido de verbos quanto o sentido de nomes, tá? Sentido de verbos, que são chamados objeto direto e indireto, e a que completa nomes são complementos nominais, nesse caso aqui, completivas nominais, né, que é o nome da oração subordinada. Então, olha aqui o cartoon. Embora os seres humanos façam som com a boca e ocasionalmente se olhem, não existe evidência conclusiva de que realmente se comunique. Engraçada a tirinha, né? Então, olha só. Eu achei, pelo menos, tá? A oração principal do cartoon não existe evidência conclusiva. Então, essa é a oração principal, tá? Termina com um substantivo, conclusiva. Logo depois, a gente tem a oração subordinada, tá? Ligada pelo quê? Por uma preposição que está ali circulada. Agora, qual que é a diferença dessa oração, desse tipo de oração subordinada, para a oração subordinada objetiva indireta? Porque a objetiva indireta é ligada a um verbo. Eu vou voltar ali para vocês olharem, tá? Tem que voltar aqui. Um pouquinho lento. Então, olha só. Convencer, tá? Então, o verbo seria convencer. Convencer de alguma coisa, tá? Então, a oração subordinada substantiva completiva nominal, ela está ligada a um nome. Essa é a diferença principal de uma e de outra, tá? Então, uma completa o verbo e a outra completa o nome. As duas são ligadas por preposição, tá? Então, olha só. Quando a gente substitui a segunda oração pelo pronome, nós temos disso e não isso. A mesma coisa na oração subordinada objetiva, substantiva objetiva indireta, tá? Convencer disso. Convencer é um verbo, tá? Não existe evidência conclusiva disso. Conclusiva é um nome, tá? Essa é a diferença básica entre uma e outra. Então, olha só. A oração que a gente vai analisar é a segunda, tá? De que realmente se comuniquem. A preposição de, que antecede a conjunção subordinativa integrante que, é exigida pela regência do substantivo anterior, tá? Qual que é o substantivo anterior? Conclusiva, tá? Conclusiva de quê? Então, olha lá. As orações subordinadas substantivas completivas nominais exercem a função de complemento nominal de um termo da oração principal. De um termo, não de um verbo, tá? Olha só. Características. Ligada a um nome, liga-se a um nome da oração principal por meio da preposição, tá? Então, vamos lá. Para a seguinte, estamos quase concluindo. Orações subordinadas substantivas predicativas. Observem aqui a tirinha. Minha esperança é de que um dia descubram que queimar gordura contribui para o aquecimento global. Alguém que não gosta muito de fazer exercícios, né? A oração principal termina com um verbo... Não, eu gosto de fazer exercício, mas eu tenho muita preguiça em mim, desculpa. A oração principal termina com um verbo de ligação. É, né? Olha só, minha esperança é. Antes dele aparece o sujeito, minha esperança. Como sabemos, a presença de um verbo de ligação define como nominal o predicado da oração. Lembram lá de transitividade verbal e verbo de ligação, que a gente fala um pouquinho também dentro de transitividade? Por quê? Porque o verbo de ligação ele só faz a função quando ele tem um predicativo, que é uma característica, né? Pode ser do sujeito ou do objeto, mas tá. Vamos deixar só do sujeito. Aqui no caso a gente está trabalhando só com o sujeito, tá? Então olha só, esse verbo de ligação que também tem na primeira oração, lá na primeira
Na primeira oração subordinada substantiva subjetiva que a gente estudou, que é o verbo de ligação, aqui também tem um verbo de ligação, mas qual que é a diferença entre um e outro? Nós temos sujeito dentro da primeira oração, tá? A estrutura da primeira oração, portanto, pode ser representada da seguinte forma: sujeito, minha esperança, mais o verbo de ligação, é. Então, olha só, minha esperança é. Lembre a diferença da subjetiva, que não tem sujeito, e a predicativa tem sujeito, dentro da primeira oração. Então, olha só. Novamente, a gente pode substituir a segunda oração por isso. Minha esperança é isso, tá? Então, a gente vai ver, vai analisar ali uns quadrinhos, né? Que é uma das características. Eu posso trocar por isso, posso trocar por disso. Então, daí por conta da preposição, tá? Então, olha só. Minha esperança é essa primeira oração. A estrutura sintática da primeira oração deixa clara a ausência, nessa mesma oração, de um predicativo, ou seja, o predicativo está lá na segunda oração, tá? Que atue como predicado nominal. Então, a segunda oração vai atuar como predicativo da oração principal, tá? As orações subordinadas substantivas predicativas exercem a função de predicativo do sujeito da oração principal. Características importantes, né? Então, de novo, desculpa, aqui eu coloquei ligada a um nome, é ligada a um verbo de ligação, tá? É ligada a um verbo, não é ligada a um nome. Ignorem ali porque eu sei lá o que aconteceu aqui na hora de montar o slide, tá? E ela liga a sua oração principal por meio desse verbo de ligação. Então, ela é ligada a um verbo de quê? De ação? Não, de ligação, tá? Então, olha só. Orações subordinadas substantivas apositivas. Agora a gente chegou na última oração, tá? As orações subordinadas substantivas podem desempenhar também a função de aposto em relação à oração principal. Olha só o exemplo da oração principal. Eu só lhe peço uma coisa. Preste atenção que tem 2 pontos ali, tá? Que coisa é essa? A gente tem uma explicação. A segunda oração é a explicação desse termo, coisa. Que você respeite as leis. Então, olha só, de novo eu posso substituir a segunda oração por isso. E essa segunda oração é uma explicação do termo anterior, tá? Eu só lhe peço uma coisa. Que coisa? Que você respeite as leis. Essa é a explicação de que coisa, tá? Então, vamos lá. O objeto direto que aparece na oração principal, uma coisa, tem um sentido vago, indefinido. Por isso, ele está dando a explicação. Para que esse sentido tenha, para que faça sentido, tem que ter uma explicação na segunda oração, tá? Olhem só. Característica principal, ligada a um nome. E vem, geralmente, depois de 2 pontos ou entre vírgulas. Ele é uma explicação do termo anterior, tá? Aposto é uma explicação. Então, a oração subordinada substantiva apositiva, ela é uma explicação do termo anterior. E, mais uma vez, chegamos ao final de uma aula, tá? Agora, via computador. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se não compreenderam tudo, me dirijam as perguntas, as questões, os questionamentos pelo e-mail, ok? Que eu faço questão de responder. Um beijo a todos, fiquem com Deus, até mais.